pouco. Você é assim. Tudo bem, pessoal? É hora de ir pra casa. Você vai ficar na minha casa hoje, Peppa. Eba! Eu adorei o nosso piquenique no interior. Será que podemos fazer de novo amanhã? Tem um monte de coisas legais pra gente fazer enquanto estiver aqui. Que ótimo! Boa noite! Boa noite! Peppa e George estão dormindo depois de seu primeiro dia de feriado com a Kylie Canguru.